Olá, meus irmãos, boa tarde. Eu sou o Pai Jonatas, do terreiro de Umbanda, Caboclo Pena Branca. Eu teria que estar gravando esse assunto de hoje no YouTube, mas preferi gravar aqui com vocês. Afinal de contas, o que é um terreiro de Umbanda? Bom, antes que a gente comece a falar sobre o que é um terreiro de Umbanda, vamos entender que a Umbanda é uma religião como todas as outras religiões que acredita em Deus, acredita num plano maior, que cultua os orixás, que são as representações dos campos vibratórios da natureza. Muito bem, mas para quem não conhece Umbanda, mas é simpatizante, mas de certa forma tem medo de se aproximar por conta de preconceitos religiosos com as religiões de matriz africana, vamos entender então o que é um terreiro de Umbanda. Muito antes de um terreiro de Umbanda ser fundado no plano físico, ele é aceito e assentado no plano astral, no plano espiritual. E lá no plano espiritual, toda a ritualística para que haja consagração, né, antes de que esse terreiro faça os devidos assentamentos no plano físico. Então, o terreiro de Umbanda precisa e é aceito no plano astral e pelos orixás e pelo Pai Maior, né, e lá dado a devida fundamentação deste terreiro. Na Umbanda, nós conhecemos alguns termos para nominar um templo de Umbanda. Pode ser chamado de templo, tenda, casa, barracão, egrégora, ilê e peji, que são termos mais relacionados ao candomblé, mas que em algumas casas de Umbanda também tratam desses termos. Muitas pessoas têm curiosidade em conhecer e saber mais sobre uma casa de Umbanda. Saber como é, como funciona. São muitos os preconceitos, os tabus, né, que envolvem as religiões de matriz africana. E, a propósito disso, todo o mistério, né, que acaba encantando aqueles que se aproximam, aqueles que vêm conhecer a Umbanda mais de próximo. O que é Umbanda e como é a nossa religião? Como eu disse, é uma religião temente a Deus, que cultua as divindades dos orixás, que são representantes de Deus, né, para o trabalho na espiritualidade e na caridade, ordenando assim todo o conjunto e escopo que envolve das linhas de trabalho que vão estar trabalhando sob a irradiação destes orixás. Mas sempre lembrando que a Umbanda trabalha pela caridade, pelo amor ao próximo, fazendo o bem incondicionalmente. E essas situações populares, assim, ditas de que fazer trabalho, amarração, são tabus que só atrapalham, vamos dizer assim, a essência da espiritualidade da Umbanda, quanto uma religião de bondade, uma religião que traz a luz da caridade, né, o amor ao próximo, a ajuda, ao auxílio incondicionalmente, sem custo e sem cobrança. Então é importante que as pessoas entendam que mesmo a Umbanda trabalhando nas suas duas linhas de vibração, a Umbanda, que é a linha positiva, e a Quimbanda, que é a linha negativa, que seria a esquerda e a direita e a esquerda da Umbanda, a Umbanda, ao contrário do que se fala, não é uma religião de fazer maldade, não é uma religião de cultos magísticos, de prática de magia negra. Não é preciso temer de forma alguma a Umbanda. Quando a gente não conhece,
o melhor que tem a fazer é aproximar-se, é conhecer, é tirar dúvidas, é perguntar, é fazer pesquisas e entender que, assim como outras tantas religiões de opção para as pessoas, a Umbanda pode ser aquela que venha preencher a tua necessidade espiritual e o teu desejo de desenvolvimento, quanto ser humano, quanto inclusive quanto médium. Um terreiro de Umbanda, antes de tudo, vejam vocês, é um grande hospital espiritual, tanto para os espíritos encarnados quanto para os espíritos desencarnados. E isso é uma coisa importante, porque até mesmo os médiuns de corrente, quando entram por uma corrente de um terreiro de Umbanda, até que eles estejam num estágio de evolução mais avançado, eles estão sendo tratados pela espiritualidade, eles estão sendo preparados pela espiritualidade. Então, esse grande hospital que trata de espíritos encarnados, trata também dos espíritos desencarnados, fazendo um encaminhamento de sofredores, desobsessões e todo aquele, vamos dizer assim, todo aquele suporte necessário que a espiritualidade traz para fazer esse canal de ligação entre o plano físico e o plano espiritual. Para compreender seus fundamentos e ensinamentos, é importante entender que na Umbanda não fazemos o mal, como eu já disse. Pelo contrário, fazemos o bem sem olhar a quem. Então, vejam, o que é uma casa de Umbanda? O terreiro. Vamos entender o que é o terreiro. Um terreiro é um espaço físico com todos os assentamentos de forças e fundamentos necessários para a realização de seus rituais e de suas funções sacramentais. Nele estão presentes todos os elementos necessários para o perfeito equilíbrio dessa egrégora. O que constitui um terreiro? O terreiro é constituído de uma série de pontos de forças e uma série de assentamentos. O altar. O altar, também conhecido como congá, é o coração de uma casa de Umbanda. É o local central que está à frente ou de frente para o médium e para a consulência. Em algumas casas o posicionamento é um pouco diferente, mas de regra está sempre de frente para o posicionamento da consulência ou dos visitantes que vão ao terreiro. É um local onde há um assentamento de força, e nesse assentamento de força são firmados e assentados os orixás do comando da casa e os demais orixás, para que o trabalho nas linhas desses orixás, das entidades, flua de uma maneira segura, profícua, podendo vir atender aqueles que vêm buscar ajuda. Sempre lembrando que no Congá, o Congá o altar, ele é um portal de força, onde a força é recebida de forma vertical e se horizontaliza no terreiro. E assim como aquilo que é preciso ser puxado, né, para esse portal, é puxado de forma horizontal e verticalizada para o plano espiritual. Claro está que acaba que, quando se entra em um terreiro, ou aquilo que está mais evidente e chama a atenção de quem está visitando, realmente é o altar, com a presença das imagens. Nesse altar, o congá contém o altar do sacerdote em algumas casas, as imagens, né, que são distribuídas conforme a formação ou a determinação do dirigente desta casa,
E essas imagens são sempre preparadas e cruzadas para serem colocadas no altar. Não é simplesmente comprar numa loja e pronto, colocar lá. Elas têm todo um ritual, todo um processo ritualístico de cruzamento, de limpeza e de preparo para serem colocadas no altar. Bom, se elas são preparadas para serem colocadas no altar, obviamente, se um dia um terreiro se fechar, essas imagens elas não simplesmente têm que ter todo um ritual de preparo para despachar essas imagens. Mas ele não é o nosso assunto de hoje. Essas imagens são representadas por santos sincretizados da Igreja Católica, em sua grande maioria. Existem algumas casas que preferem imagens mais caracterizadas dos orixás africanos. Mas são poucas, a grande maioria das casas de Umbanda utilizam imagens de santos sincréticos da Igreja Católica. Também podem haver imagens de entidades de linhas, né, de trabalho na Umbanda, como, por exemplo, Cosme Damião, Pretos Velhos, caboclos, marinheiros, baianos, seu Zé Pinintra, enfim, baianos, ciganos, etc. Dessa forma, através das imagens, estão representados também os orixás. Vamos lá, então, Oxalá é a representação sincrética de Jesus, Ogum é a representação sincrética de São Jorge, Xangô a representação sincrética de São Jerônimo, Oxóssi a representação sincrética de São Sebastião, Iemanjá a representação sincrética de Nossa Senhora dos Navegantes, ou das Oxum, Nossa Senhora Aparecida, Iansã, Santa Bárbara, Omolu, São Lázaro, Obaluaê, São Roque, Nanã, Santa Ana, Exu, Santo Antônio, Preto Velhos, Linha das Almas, São Benedito. E algumas casas nem conhecem, ou quer dizer, nem divulgam isso, melhor dizendo. E quais são os assentamentos necessários para um terreiro? Obviamente que quanto mais correto for feito um assentamento de um terreiro, mais proteção tem esse terreiro, mais proteção tem esses filhos e com certeza isso refletirá no trabalho que esse terreiro vai realizar. Então é necessário, é preciso que haja o assentamento do congá, né, ou do altar, o fosso, a comieira, a trunqueira. Em algumas casas tem trunqueira pequena que é na entrada, que é o assentamento da porteira, que a gente fala, né, daquele Exu que fica, é o guardião sentinela da porteira de entrada do terreiro. Depois tem a trunqueira maior, em algumas casas, e depois tem a casa de Exu ou Ganga, onde ali propriamente são realizados as oferendas e os trabalhos específicos para Exu. Além disso, em alguns terreiros tem a Casa das Almas, o Cruzeiro das Almas, onde também se pratica alguma ritualística específica para este assentamento e para essas funções. Como é que se dá o espaço de um terreiro para que haja um ritual de gira? Ora, existe o altar, um espaço físico para que se forme a corrente dos médiuns que estão em desenvolvimento ou que irão trabalhar na corrente, e um espaço separado,
normalmente por cordas, correntinhas, depende de terreiro para terreiro, é onde ficam separado dos filhos da corrente a consulência, os visitantes do terreiro. Esses filhos, esses visitantes, à medida que vão receber um passe ou vão receber qualquer tipo de atendimento, eles passam por entre aspas, um portão de entrada, ou é feita a abertura para que eles sejam recolhidos para dentro do espaço de trabalho. Eles são atendidos e depois retornam para fora do terreiro, sempre tirando os seus calçados. Isso é óbvio e é orientado em todos os terreiros. Nesse espaço também estão os atabaques. E aí cabe mais uma lembrança importante. O atabaque é um instrumento sagrado para a Umbanda e não é simplesmente, assim como eu citei nas imagens, não é simplesmente comprar atabaque e colocar dentro do terreiro. Os atabaques precisam passar por um ritual específico de cruzamento. Nesse ritual, cada atabaque é consagrado para um orixá conforme determinação do comando da casa e da coroa do dirigente. E assim, a partir do momento que esse atabaque é cruzado, consagrado nesse ritual, apenas as pessoas autorizadas ou devidamente preparadas e com suas mãos cruzadas para tocar atabaque têm permissão para tocar um atabaque. Do contrário, estaríamos faltando com respeito. Então, o atabaque é um instrumento sagrado que deve ser reverenciado, inclusive, como eu disse, porque cada atabaque é consagrado para um determinado orixá. Quando se vai tocar, pede licença àquele orixá, que é o dono daquele atabaque. Quando se vai saudar o altar, se sauda também os atabaques e os seus respectivos orixás. Quarto de Santo Camarinha. É um espaço reservado que não é aberto ao público, onde em algumas casas são colocadas as cortinhas de anjo da guarda dos filhos que pertencem à corrente daquela casa, e nos momentos de recolhimento, quando necessário um trabalho de recolhimento de filho, esse quarto de santo é utilizado até inclusive para fazer camarinha, recolhimentos e consagrações das mais diversas naturezas, como a feitura de um pai pequeno, uma coroa de Exu e assim por diante. Médium na Umbanda. Todo médium na Umbanda, o correto seria, como que esse médium chega para dentro da corrente Umbanda? Primeiro ele vem fazer o namoro, ele vem como consulente, visitante, conhece o terreiro, frequenta uma gira, frequenta duas, frequenta três, ele começa a sentir vibrações, ele começa a perceber que aquela mediunidade dele começa a fluir, e ele começa a perceber que há um interesse maior dele por essa questão do desenvolvimento mediúnico. O correto, então, é que esse médium converse com o dirigente da casa, que esse médium, tendo essa convicção, então ele vai ser orientado a fazer os banhos, a fazer o preceito, a fazer todo um ritual de preparação para que ele possa, então, vestir o branco, ser iniciado, batizado, né, receber um banho de ervas, né, em sua coroa e, assim, começar os seus primeiros passos do desenvolvimento da mediunidade. Muito bem. Com o tempo, esses médios irão conhecer os orixás de sua coroa, Eledá, Ori, como queiram chamar. Uma coroa de um médium sempre é composta de 3 orixás. Você tem o orixá ancestral, tem o orixá de frente e o orixá adjuntor. Em alguns, de um modo geral, funciona da seguinte forma. Para os homens, 2 orixás masculinos e uma orixá feminina. Para as mulheres, 2 orixás femininas e um orixá masculino. Mas lembrando sempre que para cada orixá masculino tem um orixá feminino, para cada orixá feminino tem um orixá masculino e vice-versa. Isso acaba fazendo
uma certa confusão na cabeça do médium, mas não há que se fazer essa confusão. É simples. Você é filho de tal orixá. O seu orixá de ancestral é X, seu orixá de coroa é Y, seu orixá adjuntor é mais um. Então, normalmente, essas são confusões que alguns terreiros, por isso que alguns filhos ficam anos e anos, e às vezes até são orientados, você é filho desse, depois eles dizem, não, puxa, eu era filho daquele, fazem uma confusão danada. Mas não se preocupe com isso. Num terreiro sério, com um dirigente sério, isso não acontece. As coisas acontecem e normalmente são divulgadas pelo próprio comando espiritual que determina, que fala. Então, o que é dito pela espiritualidade é óbvio, é concreto, é seguro e deve ser respeitado como verdade. Além disso, no decorrer do desenvolvimento do médium, ele também vai conhecer suas entidades de trabalho, suas linhas, e dentro dessas linhas aqui, orixá, essa linha vibra, e por que vibra, né? E assim ele vai podendo se firmar, e à medida que essas entidades vão se tornando cada vez mais familiarizadas com o seu médium, elas passam então a se identificar, riscar ponto, a mostrar pelo que vieram, e assim o médium começa a ter assim, uma firmeza maior, podendo receber a permissão para fazer atendimentos à consulência, aqueles que buscam ajuda, né, depois que ele já está, né, num estágio mais evoluído da sua evolução mediúnica. Existem outros sacramentos rituais na Umbanda, para a gente finalizar nosso bate-papo de hoje. Por exemplo, casamento é um sacramento, batizado, funeral é um sacramento, e por sinal na Umbanda é um sacramento muito bonito. Cruzamentos específicos, como eu citei, do cruzamento do atabaque, cruzamento de imagem e outros cruzamentos. Banimentos, rituais específicos de banimentos espirituais, sacodimentos de caboclo, feituras, camarinhas de santo, entre outros rituais que estão presentes nos sacramentos rituais da Umbanda. A Umbanda, como falamos, tem o polo positivo e negativo. A Umbanda, polo positivo, a Quimbanda, polo negativo. Isso não quer dizer de maneira nenhuma que é bem e mal, quer dizer o quê? Fluxo de vibração de energia, positiva e negativa. Mais suave ou mais densa. Então, é necessário esse contraponto de equilíbrio na Umbanda entre a Umbanda e a Quimbanda, entre a linha da esquerda e a linha da direita. Por quê? Porque, como já falamos em outros vídeos, em outros ensinamentos, na nossa página Terreiro de Umbanda Caboclo Pena Branca, vários temas foram tratando desse assunto, onde existem estágios na espiritualidade, ou por assim dizer, locais onde a energia é mais densa, a luz é mais escassa, e esse povo da esquerda, os Exus, as pombagiras, eles são preparados, são seres de luz preparados, com muita força, e são capazes de entrar dentro destes lugares mais sombrios para fazer resgates de espíritos que estão necessitando desse resgate, ou até mesmo caçar espíritos trevosos que estão causando desequilíbrio e fazendo maldade. Convido vocês, fiquei contente, acabou o nosso bate-papo, acaba, por assim dizer, hoje, espero que vocês tenham gostado. Convido vocês, aqueles que ainda não nos seguem na página Terreiro de Umbanda Caboclo Pena Branca, que passem a nos seguir. Nós temos também o nosso canal no YouTube, Ensinamentos de Umbanda. Está meio abandonado pelo pai, porque o pai está tendo dificuldade para mexer e para poder jogar vídeo lá dentro, por isso que eu estou gravando o vídeo por aqui. Mas façam suas perguntas,
tirem suas dúvidas. Eu sei que o tempo é pequeno, o pai quer falar muita coisa e em pouco tempo, e às vezes ficam dúvidas, mas não fiquem com dúvidas. Entrem no Message, façam perguntas, tirem suas dúvidas. Nós temos o nosso canal no YouTube, Ensinamentos de Umbanda, lá como Terreiro Caboclo Pena Branca. Nós temos a página Terreiro de Umbanda Caboclo Pena Branca, que dá para se comunicar pelo Message. Nós temos o Instagram, nós temos vários canais que vocês podem estar acessando e conversando com o pai. E desde já o meu agradecimento, faço um convite a vocês que passem a nos acompanhar. Eu vou tentar fazer com mais frequência mais vídeos, mais bate-papo com vocês. Que o pai, eu confesso para vocês, o pai ele não é muito showman, o pai ele é mais de ensinamento, pesquisa, por isso que eu foco muito no material teórico na página Terreiro de Umbanda Caboclo Pena Branca. Muito matéria de pesquisa, com fonte, com autoria, com autor, sugestão de livros, parte de livros, publicações, em todos os gêneros, no gênero filosófico, espiritual, falando de Umbanda, falando um pouquinho de religiões de matriz africana, falando de outros assuntos pertinentes que ajudam na evolução espiritual de cada um. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço fraterno no coração de todos e até nosso próximo encontro.